Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como os irmãos estão? Como amanheceram este dia? Quero me dirigir a você nessa manhã, amados, nessa manhã de sexta-feira, para ler um texto da palavra de Deus e deixar para você uma palavra do Senhor ao seu coração. A palavra do Senhor, ela é o alimento diário, o pão nosso de cada dia, o pão precioso. Quando você abre a palavra do Senhor, você está permitindo que Deus fale com você. E eu queria convidar você a refletir nestes dias sobre um dos textos mais dramáticos e mais significativos para nós, como filhos de Deus. Um dos textos mais emblemáticos que nós encontramos na Bíblia é essa narrativa que o profeta Isaías faz no capítulo 53. Queria que você meditasse, refletisse, se alimentasse desta palavra estes dias. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Lemos até o versículo 7. Esse tempo, queridos, é um tempo em que nós reservamos para comemorarmos a Páscoa. Nós não temos especificamente uma data definida, mas o mundo cristão reservou esse tempo para refletirmos, para pararmos um pouco e pensarmos sobre a morte do nosso Salvador. E o profeta Isaías teve o feliz privilégio de poder contemplar em uma visão dada por Deus tudo aquilo que o Cordeiro de Deus, que vinha a se oferecer, a se entregar por mim e por você, assumindo toda a nossa culpa, assumindo as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas desobediências, assumindo tudo aquilo de ruim que o homem adquiriu a partir do seu pecado e da sua desobediência lá no Éden.
toda a herança maldita que veio do Éden. O Senhor Jesus na cruz, ele assumiu para si. Ele levou o meu pecado e o seu pecado sobre os seus ombros. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E tudo isso ele fez sem merecer. Mas a palavra do Senhor diz que ele não abriu a sua boca. A palavra do Senhor diz que ele não reivindicou nenhum direito. Sabe por quê? Porque ele se ofereceu. Ele decidiu se oferecer por mim e por você como sacrifício vivo e agradável ao Pai. Foi a partir de então que as ovelhas que estavam desgarradas tiveram a possibilidade de ter um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas para segui-lo. Esse é o tempo de nós nos voltarmos à palavra do Senhor, queridos. Mas não apenas por um tempo. Não é apenas por uma semana. Não é o fato de você comer ou deixar de comer carne. Não é o fato de você jejuar ou deixar de jejuar. Porque o que importa diante do Senhor é a nossa vida integral, o nosso dia a dia. Não é um evento, não é apenas um tempo, mas é todo o tempo. Nós precisamos viver a morte e ressurreição do nosso Salvador todos os dias de nossas vidas, porque ao lembrarmos disso, nós vamos ter o motivo e a motivação correta para o obedecer, para o seguir e para tomar cada um a nossa cruz e caminhar em direção ao propósito para o qual o Senhor nos chamou. E o principal deles é viver uma vida de obediência ao nosso Salvador, ao nosso Senhor, para que assim possamos alcançar o alvo que para nós foi preparado. Então, queridos, que neste tempo nós possamos ainda mais ter a nossa fé renovada, ter a nossa esperança renovada e nos firmarmos na rocha que é o Senhor Jesus. Que nós tenhamos uma feliz Páscoa, mesmo em meio a essa pandemia que não é apenas do vírus. É uma pandemia que ultrapassa tudo isso que está acontecendo. É a pandemia do interesse pessoal. É a pandemia da miséria, das pessoas tirando proveito em cima da desgraça do outro. É a pandemia do ódio, é a pandemia da mais-valia, é a pandemia da mentira, né? É a pandemia do interesse pessoal. Nós temos que aprender com Jesus. Nessa Páscoa nós precisamos aprender que ele se entregou, ele se doou. Não mataram Jesus, ele se entregou para a morte, porque os homens não tinham poder para matar ele. Mas ele decidiu ir à cruz como uma ovelha que vai para o matadouro. Ele não falou, ele não reivindicou. E ele não se posicionou ao contrário, porque foi uma decisão dele se entregar por mim, por você. Tenha uma feliz Páscoa, mesmo em meio a estas circunstâncias, porque quem está em Jesus tem paz em meio à guerra. Quem está em Jesus tem alegria em meio às tristezas. Quem está em Jesus tem riquezas em meio à escassez. Quem está em Jesus tem descanso em meio à fadiga. Quem está em Jesus tem esperança em meio ao desespero. Que Deus os abençoe. Shalom Adonai. Que viva o Rei da Glória e que o seu reino venha, venha e venha. Maranata, Senhor Jesus.